Nossa Vida Melhor está de volta e hoje a gente separou um assunto muito importante para tratar com você que está em casa. Já até anunciei, sei que a gente tem um público com interesse nesse assunto, que é o público de mães, de avós, de responsáveis pelas crianças, pelos pré-adolescentes, pelos adolescentes e até alguns mais maduros, né? Jovens. A gente tem ouvido falar muito sobre o jogo Baleia Azul. Um jogo terrível, é um verdadeiro absurdo. É um jogo que propõe desafios para as crianças, desde cortar a boca, riscar com faca o próprio braço. Enfim, eles têm que cumprir 50 desafios e o desafio final é tirar a própria vida. Não dá nem para pensar num negócio desse, né, gente? E, infelizmente, o mundo já registra casos suspeitos de suicídio e o Brasil também. Já existem suspeitas de suicídio em Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso. Só para você ter uma ideia, no Paraná, a Polícia Civil está investigando a relação do jogo com 7 tentativas de suicídio de adolescentes. E os jovens, esses, tinham sinais de automutilação e de ingestão de remédios. A situação é séria, é triste, é tensa. Eu fico pensando como é que pode, como é que um ser humano cria um negócio absurdo desse. Bom, como se não bastasse, ao mesmo tempo que veio essa história aí do Baleia Azul, que está assustando todo mundo, tem também uma série do Netflix bem polêmica, que também anda preocupando muita gente, que é a 13 Reasons Why, os 13 porquês. E tem como tema principal o suicídio da protagonista, que sofria bullying na escola. Alguns especialistas apontam que essa série traz um perigo, que por um lado pode estimular alguns telespectadores a cometerem suicídio, enfim. Sim ou não, o fato é que ela também abre aí o interesse dessa turminha, que muitas vezes está despreparada para encarar um assunto tão sério quanto esse, mas também abre momento de conversa na família. E é por isso que eu quis trazer esse assunto aqui, porque eu quero que você entenda até a forma correta, o caminho para seguir na conversa com os seus filhos, assim como eu também tenho interesse de aprender para poder seguir nessa conversa com os meus. No Brasil, gente, quando a gente pensa em suicídio, a gente precisa saber que esse é um assunto muito recorrente. A cada dia, olha esse número, 32 pessoas acabam com a própria vida. Essas são as estatísticas da Unicamp, tá? Parece que o número é até maior. As buscas pela palavra suicídio no Google, isso aí, mundo, aumentaram 100%. Aqui no Brasil também. A empresa registrou um aumento repentino na procura de expressões como suicídio indolor, suicídio rápido. É uma coisa horrível. E nós, pais responsáveis, ficamos apavorados com tudo isso. A gente precisa realmente ficar mais atento. E esse é um problema que existe, é fato, e a gente tem que saber como é que a gente vai lidar com isso. E nós convidamos alguém que é especialista nesse e tantos outros assuntos relacionados aos nossos filhos, aos nossos adolescentes. Ele é psicólogo, ele também é terapeuta de casal, autor de livros Relacionamento para Leigos, Como se Libertar do Ex, mas adolescente eu sei que é a parte querida do nosso querido Fred Matos. Seja muito bem-vindo. Uma honra te receber e muito oportuno poder falar sobre esse assunto. Sim. Quando eu comecei a assistir a série, eu fiquei um pouco preocupada e fui assistir, ler um pouco sobre o assunto. E aí também, quando eu soube desse jogo Baleia Azul, a princípio eu falei, isso deve ser mentira, isso deve ser coisa do WhatsApp. Depois a gente chega à conclusão que não, que existe. Eu pensei na hora, eu falei, o Fred Matos precisa ajudar a nossa turma em casa. Então, obrigada mesmo por você ter vindo. Feliz. E aí, Fred, o que a gente faz com essa história toda? A adolescência é uma fase, assim, como você disse, eu sou apaixonado por adolescente. Parece que todo mundo olha para adolescente e acha ele meio chato, meio birrento, meio difícil de abordar. E eu costumo dizer que para quem fala isso dos adolescentes, normalmente é porque a abordagem costuma não ser, talvez, as melhores, né? Porque o adolescente ele está passando por um monte de pressão. Ele já não é mais aquela criança idolatrada pelos pais. E ele ainda não é um adulto que tem toda a capacidade de discernimento, quer dizer, supostamente um adulto tem essa capacidade. Ele ainda tem muita impulsividade, os hormônios estão à flor da pele, ele tem que começar a fazer algumas escolhas difíceis que para ele vão determinar os rumos da vida dele, ou seja, é uma fase de vida muito vulnerável. E se a gente estivesse passando por isso, e a gente já passou pela adolescência, a gente sabe como é uma fase meio nublada, você não sabe exatamente por onde se orientar.
E especialmente nessa fase, os pais eles ficam com muito medo dos adolescentes. Nenhum pai e mãe admite isso, mas eles olham para os adolescentes como se fosse um bicho que eles não conseguem chegar muito perto. E normalmente quando chegam, às vezes chegam com uma abordagem que não cria conexão. Usam uma linguagem ou dura ou mais autoritária, eles querem arrancar a informação meio que a fórceps. Não funciona, porque os filhos, adolescentes, eles são espertos. Eles respondem aquilo que os pais querem para tranquilizar eles, mas no fundo eles fazem o que der na telha deles. Então é a abordagem que você utiliza que vai fazer com que o adolescente saia daquele lugar que ele está de conflito para poder se revelar um pouco. Por outro lado, alguns pais também eles estão tão preocupados em prover materialmente os estudos dos filhos, porque eles entendem que isso é o mais decisivo para a adolescência, que eles acabam também sendo um pouco negligentes. E uma outra abordagem que às vezes eu também vejo que não funciona são quando os pais ficam dramáticos em relação às coisas. Então imagina que um adolescente chegue e chama os pais e abre o jogo. Fala assim, olha, eu estou pensando bobagem aqui, eu estou pensando que a vida não faz mais sentido. Se os pais nessa hora reagem de uma maneira desesperada, aflita, um desmaia, o outro sai correndo, chama a polícia, não sei o que. Você concorda que ele... Não, tô brincando, claro. não, imagina, não tem nada a ver, peguei vocês. Porque ele vê que os pais não reagem de uma maneira madura. Não é que os pais vão bater palma, animar, faz mesmo, mas assim, os pais precisam ser sensatos nessa hora, de olhar e falar assim, tá, me fala um pouquinho mais. Acho que uma dica super importante para os pais de adolescente conversarem com o adolescente é perguntarem, que é uma arte que as pessoas deixam de utilizar. Você já começa a fazer um monte de deduções. Não faz isso, porque você precisa conversar com a gente, isso daí não é coisa de Deus. Pode até ser tudo isso, mas o ponto é, a abordagem inicial é sempre senta, olha no olho, tá, me conta, o que está acontecendo? E ouve. Perguntas que tragam informações para que você fique atento do que de fato está acontecendo. Porque só sabendo o que de fato está acontecendo é que você vai poder ter uma intervenção mais precisa. Saber onde está o problema. O problema na escola, o problema de relacionamento amoroso, o problema tem a ver com sexualidade, o problema tem a ver com o futuro dele, o problema tem a ver com você, enquanto pai, enquanto mãe, porque às vezes você pode estar sendo meio que o problema na vida dele. Então, sentar e perguntar e abrir o jogo, falar, olha, tô preocupado, eu tô meio impotente. Acho que outra coisa super importante dos filhos é que eles veem a vida inteira os pais como figuras meio fortes e meio que sabendo sobre tudo. Na adolescência, eles inevitavelmente vão confrontar esse comportamento. Eles vão ver que os pais são meio incoerentes, falam uma coisa, fazem outra, então eles vão começar a falar, bom, Papai Noel não existe. E eles ficam com raiva dos pais nessa hora. Então, se o pai e a mãe do adolescente chega com uma abordagem, eu sei o que é certo e você está errado, os filhos recuam, eles ficam com medo. Então, às vezes, quando os pais falam assim, olha, eu estou um pouco perdido também. O adolescente olha e fala assim, né? Porque ele é desconfiado. Eu também estou meio perdido. Eu me lembro na minha adolescência, então traz coisas da própria adolescência. Nossa, eu também tinha dificuldade com meus pais. Tinha mesmo? Tinha mesmo. Ou seja, fala sobre si. Não cria a ideia de que você é o suprassumo da sabedoria e entende tudo da vida. Porque quando os pais estão com medo, eu entendo que eles usam esse recurso, porque é o que eles têm à mão. Eles vão usar um discurso de eu sei o que é certo, porque eles estão com medo. Mas ao invés de negar o medo e passar um autoritarismo, um moralismo, nessa hora você tem que entrar em contato com o seu medo e compartilhar isso com o adolescente. Porque quando você se coloca ao lado do adolescente, você ganha uma chance de ser ouvido e de falar alguma coisa para ele. Agora, se você se coloca acima, ele só para se reafirmar, ele vai bater do contra, porque ele quer se reafirmar e a melhor maneira que ele vê para fazer isso é ser um pouco hostil. E os pais não podem acreditar que os filhos adolescentes não ouvem eles. Isso é outro engano que os pais de adolescente têm, de imaginar que como ele está meio
arisco ou fazendo careta que ele não está prestando atenção. Eles são as mesmas crianças que se preocupam com a sua opinião até o dia da sua morte. Essa é a verdade. Mas os pais acham, não, agora ele só ouve os amigos, só ouve na internet, só ouve o ídolo, a celebridade. Não. Você em casa, você é pai, você é mãe, você é ouvido, você é respeitado. Eles não vão dar o braço a torcer sobre isso, mas eles ainda se preocupam muito com o que você pensa. Você falou de respeito, você falou de autoridade. Quando a gente se coloca muito nessa situação de igual para igual e assume, inclusive, as nossas fragilidades e fala, tá, eu também não sei muito bem, não estou muito certo em relação ao que você está falando, a gente não cria uma relação onde a gente perde essa autoridade? Não. A princípio pode parecer, mas na verdade você só está usando uma abordagem que você se aproxime com ele, para que ele perceba que você também é humano, mas que você está junto dele para resolver aquela questão. Perfeito. E a verdade é que você não tem todas as respostas. Tá, filho, filha, vamos encontrar um melhor meio de resolver essa questão que você está falando. Você está falando que você está com medo da sua escolha profissional, que você não está certo. Vamos pesquisar junto? Vamos sentar, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos procurar na internet, vamos conversar com algum profissional dessa área. E isso é o mais difícil de fazer. Porque normalmente a gente quer terceirizar essa responsabilidade, dizer, o adolescente é chato, então ele é chato, não vamos fazer nada, e eu tenho todas as respostas, mesmo não tendo. Os adolescentes sabem que você está mentindo. Quando você diz que é capaz de fazer uma coisa e na prática você não é. Então não adianta você querer achar que a autoridade é ser imponente, que a autoridade é você ser sério, que a autoridade é você ter todas as respostas. Nessa fase, eles querem que você seja uma autoridade moral que, inclusive, assume que não sabe algumas coisas, mas que vocês vão encontrar a resposta juntos. Perfeito. Você está percebendo em casa que a gente está falando primeiro sobre a comunicação, porque, na verdade, não pode virar um fantasma, o jogo Baleia Azul, o que passa na cabeça do meu filho, o quanto essa série pode influenciar ou não a cabeça do meu filho. O ponto principal é, cadê a minha comunicação com o meu filho? Cadê o meu relacionamento verdadeiro com o meu filho? Então a gente está pegando aí na raiz do problema, né? Então, assim, primeiro a gente tem que fazer a conexão, até para saber o que está acontecendo na vida do filho, né? Sim. E muitas vezes, de fato, a gente perde isso com esse medo e por falta dessa informação que você trouxe preciosa pra gente. Porque alguns adolescentes, além da fase de vulnerabilidade própria da adolescência, às vezes, além disso, eles podem estar passando por um processo mais delicado. Existem algumas patologias, umas psicopatologias que são mais delicadas. Às vezes o adolescente, além da fase, pode estar com uma fase de depressão. Às vezes ele pode ter algum tipo de transtorno de personalidade, alguma questão mais delicada. E se você não vai indiretamente pela questão, se você bate de frente usando um método que de repente já funcionou na relação de infância, porque a infância é um pouco assim. Você se sente na autoridade, os filhos obedecem, fisicamente, tá todo mundo tem uma diferença, né? Se é grande, eles são pequenos, eles olham de baixo para cima, aí chega todo mundo mesmo no tamanho, fisicamente, fortes, eles começam a achar que eles podem enfrentar em todos os níveis. Então, se você não for inteligente o suficiente para você indiretamente abordar a questão, então, por exemplo, alguns pais acham que conversar com o adolescente é perguntar diretamente um assunto. E aí, como é que anda essa vida sexual? Né? Ele vai olhar e vai falar assim, ó, que X essa pergunta, eles vão falar, credo, pai, credo. Não vai entrar. Quem é que entra nesse assunto? Alguém entra com você nesse assunto desse jeito? Não. É tudo indiretamente. O adolescente, eu tenho a sensação que fala muito assim, ai, a minha amiga, ela fez isso, aquilo e aquilo outro com o namorado. Fala dessa sua amiga, amiga dela. Nossa, me conta dessa sua amiga. Por que os pais fazem? Quando ela fala da amiga, o que os pais acabam fazendo? Essa amiga não presta. E se ela estiver falando dela? E que muitas vezes está falando, né? Os pais já estão dizendo, você não presta, logo a gente não quer saber desse assunto. Então você tem que colocar um pouco do seu moralismo de lado. Isso é super difícil. Porque quando você tem uma ideia de que existe o certo e errado, ponto final,
você fecha os seus ouvidos e você não consegue ouvir a realidade que é dele. Que pode não ser uma realidade que você gosta, mas é a realidade que ele pode estar vivendo. E aí você não consegue se aproximar da conversa de fato com o adolescente. Então é sempre indireto. Fala dessa amiga. Você viu um negócio na novela. Você viu aquele youtuber. Outra coisa importante também. Os pais, normalmente eles estão atarefados, cansados, exaustos e eles se afastam muito do universo dos adolescentes, ou seja, eles perdem repertório. Vai conversar com um adolescente, você não sabe nem o que acontece na vida de um adolescente. Qual é o ídolo dele, o que eles fazem, o que eles veem. Aí quando eles comentam, você de repente, isso é bobagem, isso é bobeira de adolescente. Não, isso é a matéria-prima da qual eles se nutrem. Eles seguem líderes, eles seguem celebridades, eles curtem a pessoa no Instagram, o artista. Ou seja, vai saber quem é esse artista, vai saber o que ele fala. Use esse artista como um gancho. Nossa, eu estava vendo aquele artista, aconteceu tal negócio. Vai indiretamente abrindo o assunto. Vai por um assunto que primeiro ele se abra, que ele goste de falar, e depois vai entrando pelo assunto que te interessa saber. Puxa, esse negócio às vezes de sexualidade é difícil, né? Né, pai, mãe. Olha que abordagem diferente. A gente normalmente ouve aquela informação assim, você precisa saber o que seu filho vê na internet, você precisa controlar o uso do celular, você precisa controlar o uso do computador. E, na verdade, o que a gente está ouvindo aqui diz alguém que é especialista em psicologia do adolescente, é que a gente precisa estabelecer uma comunicação mais verdadeira e mais transparente com os nossos filhos, né? E penetrar no universo deles vai fazer com que você consiga penetrar também numa conversa mais franca, mais aberta. Isso é muito legal. E aí eu fiquei agora com uma questão. A privacidade do adolescente, até que ponto ela tem que ser de fato respeitada? Esse é um tema difícil. Porque eu fico pensando, existe uma abordagem que é a clássica, que vai lá, abre a gaveta, abre a agenda, abre a mochila e vê o que tem ali. Essa é uma abordagem fácil, você descobre as coisas, mas essa não é uma abordagem efetiva. É melhor, vamos colocar nesses comparativos meio exagerados, é melhor o bandido se entregar ou você ir lá e arrancar ele à força? Que ele se entregue, óbvio. Então é melhor que você vá entrando indiretamente e se aproximando do adolescente para que ele chegue uma hora e fale assim, mãe, pai, eu usei uns negócios meio esquisitos lá na escola, o menino me levou e aí eu achei que era bom. Se você bate de frente, o que ele vai pensar? Não fiz nada, não aconteceu nada. E ele vai mentir até a última hora. Agora, se você for indiretamente, uma coisa que às vezes eu vejo até a mídia falhando um pouco, por exemplo, quando vai tratar sobre assunto de drogas. Drogas são ruins, não as drogas. Eu entendo o raciocínio que está se falando. Droga prejudica a longo prazo, a curto prazo. Mas não é isso que eles vão ver a princípio. Não. É o contrário. A experiência imediata que eles vão ter é falar assim, aquele lá parece que está mais feliz, está mais alegrinho, está mais relaxado. A gente fala de forma bem franca aqui no programa toda segunda-feira. Exato. A droga, ela é uma brincadeira. Roleta russa. No primeiro momento ela pode ser legal, depois ela pode acabar com a tua vida. O ponto é que o adolescente, como ele não tem uma visão de longo prazo, ele não vai conseguir pensar a longo prazo. Então você precisa ir indiretamente tratando essa questão. Filho, às vezes essa coisa assim de cara pode ser gostoso, mas e aí, o que você acha que isso pode acontecer? Pergunta, porque eles estão informados. Essa coisa o Google abre um espaço para eles pesquisarem tudo que eles quiserem. E eles vão ser influenciados por aquilo que eles decidirem que influencia eles. Então, você enquanto pai, enquanto mãe, você quer ser visto como os chatos que eles nunca vão consultar ou como aquelas pessoas que eles vão conversar quando eles estiverem com dificuldade? Que maravilha se é você poder ser essa pessoa que ele conversa quando está em dificuldade, né? E aí ontem eu estava conversando com a minha filha e eu descobri que muitas pré-adolescentes têm agora, tá na moda. Não me matem, meninas, mas eu vou falar aqui, porque os pais podem saber disso. Elas têm um Instagram secreto, que é o Dix.
E ali, algumas cometem o exagero e o erro, porque vocês são tão preciosas, de se expor, e de se expor muito, né? E aí a gente também vai falar sobre isso já já, porque na série, no 13 Reasons Why, fala-se bastante sobre o abuso de gênero. E tem a ver com essa história, e tem a ver com essa crença de que, ok, naquele dia que seu pai e sua mãe não vêm, você pode se expor, fazer e postar nudes. A gente fala sobre isso já já, que a tua vida é preciosa. A gente vai tentar entender aqui com o Fred qual que é o nosso papel e como é que a gente pode ajudar. Se tiver adolescente assistindo, fica também. Agora eu volto e continuo o bate-papo com o Frederico Matos. A gente vai ter um tempinho também para sua participação através do nosso WhatsApp. Se você quer mandar uma colocação, se você quer fazer um desabafo, se você quer fazer uma pergunta, 011 9 50 45 18 40. Agora vamos voltar. Eu abri aqui aquela questão do abuso de gênero, né? E na série, você já viu essa série? Sim, escrevi sobre ela. Já escreveu sobre ela. Ela fala sobre suicídio, as pessoas, aliás, param ali na cena de suicídio, mas ela aponta também para essa questão do abuso, que eu acho muito interessante, porque ali as meninas, aliás, as mulheres, de forma geral, conseguem se enxergar em algumas situações de abuso, né? É uma coisa importante, algumas pessoas falam assim, vamos proibir os filhos de assistirem a série. Quando eles querem fazer uma coisa, eles vão fazer uma coisa. Então, ao invés de você proibir, por que você não vai assistir essa série para ver o que acontece ali e entender o universo deles? Exatamente. E entender como o machismo, ele trata as meninas e as mulheres como se fossem um objeto de desejo e ponto final. E como existe muito moralismo nesse sentido, quando uma menina beija um cara, fica com um cara, de repente ela é vista como uma menina fácil, ela é vista como o alvo de crítica das outras. Essa série mostra uma coisa importante, que às vezes é mal interpretada, como se a protagonista estivesse culpando as pessoas pela morte dela. E, na verdade, essa série eu acho que faz um alerta a respeito de como nós somos, enquanto sociedade, negligentes com a saúde mental das pessoas que estão à nossa volta. A gente não para observar os sinais. A pessoa, de repente, está o tempo todo meio doente, meio faltando, meio não estudando direito. Veja você, enquanto pai, enquanto mãe, você pode ajudar o seu filho a ser alguém que detecte quando alguém no entorno dele não está bem. E pode ser alguém que previna, intervenha numa questão tão importante quanto essa do suicídio. Porque o suicídio ele não acontece do dia para a noite. Ele vai sendo um processo gradual de perda de autoestima, de perda de desempenho escolar, familiar, de fechamento, da sensação que nada mais faz sentido, de que não existe saída, não existe resposta, falar com os pais não adianta também. Só que se a comunidade, se os amigos eles estão de olho naquilo, eles conseguem detectar o problema quando ele está se formando e quando ainda é possível uma intervenção direta. O jogo Baleia Azul é um caso onde o adolescente entra se ele já está com todos esses sintomas? Ou não? Ou ele pode estar saudável mentalmente e entrar nessa? É mais difícil, né? Um adolescente que ele está com a autoestima dele em dia, que ele se sente socialmente aceito, que ele tem uma relação amistosa com os pais, não precisa ser perfeita, né? Mas amistosa com os pais, a probabilidade é que nem golpe. Cai em golpe quem está vulnerável. Porque quem está com as contas direitas vai olhar para aquilo e falar assim, que bobagem, isso é um golpe. Então, se você está bem, você não vai olhar um desafio do tipo, corta sua pele aqui, corta sua pele ali e achar que aquilo é normal. Agora, se você está entediado, se você está meio desconectado, se você não consegue se inserir em nenhum meio, e aí, nesse sentido, a escola também tem um papel de estar atenta ao que acontece com os alunos que estão ali. Se alguém manda um desafio esquisito desse, porque é um desafio progressivo, não é que logo de cara vai e se mata. É um desafio que começa testando um pouco do orgulho da pessoa. Não sei se você consegue fazer isso. Será que você consegue? Tem gente que conseguiu. Vamos ver. Marca um negócio aqui, escreve um negócio ali, corta um pouco mais a colar. Essa sensação vai acontecendo porque ele vai sendo desafiado e ele vai se mostrando forte em relação aos machucados. Ele vai querer mais, e mais, e mais, e mais. Só que nesse processo ele está meio obcecado. Ele está fechado, ele vai ficar mais recluso. E isso é uma coisa importante para os pais ficarem atentos.
o adolescente trancado o tempo todo no quarto não é coisa de adolescente. Não é coisa de adolescente. Não é coisa de adolescente. Ó, isso é bacana da gente prestar atenção. Não é, porque tem muito pai e mãe que fala assim, faz parte. Fica trancado o dia inteiro no quarto. Em algum momento faz parte, mas não o tempo todo faz parte. Se o adolescente não está socializando, se ele não tem uma vida plena, se ele não sai, se ele não encontra pessoas de verdade, se ele não está transitando, ele está um pouco contaminado por essa questão de redes sociais, que tem o seu papel, mas se quando você fica o tempo todo ali, você não está ajudando o seu filho a interagir com a vida real. E aí é uma coisa delicada também, porque os pais, eles criticam os filhos porque eles estão nas redes sociais e sempre com o celular na mão, mas eles também estão ali, né? Sim, é o que eu falei outro dia aqui no programa. A gente trouxe esse assunto com uma psicóloga aí, falando sobre, vamos limitar 2 horas. Eu me sinto muito vulnerável para falar isso. Eu estou o tempo inteiro conectada. Então, às vezes uma dica que eu dou para os pais, quando eles estão nessa fase delicada, fim de semana faz um trato com todo mundo. Olha, a gente vai deixar o celular aqui e a gente só vai pegar em um determinado horário. Os pais precisam se desintoxicar. Porque os pais também ficam malucos, né? Eles também querem ser aceitos, estar na rede social, Sim. de repente ser vistos, ver... E assim, e a realidade, o olho no olho, que garante que você entenda o que está acontecendo com a pessoa, não está acontecendo. Então isso é um fenômeno coletivo. Isso não é uma questão não é uma própria questão do dos adolescente, adolescentes. é o que eu penso, é geral. Então não adianta você falar uma coisa para ele e fazer outra. Agora a gente precisava tocar um pouquinho nessa questão do abuso, né? Até dei o exemplo das meninas que tem esse Instagram agora privado, Sim. né? Um secreto. Como é que a gente lida com isso? Então, aí você precisa saber... Então, se você conversou com a sua filha, você entendeu que tem alguma coisa acontecendo. Que você foi, conversou, teve uma abordagem mais A minha próxima. filha falou, mãe, não tem isso não, isso é pra menina menor, eu não tenho, eu não vou fazer nada disso. Agora imagina, você descobriu isso, agora você está divulgando. Então, agora se sabe que tem uma coisa nesse sentido. Então, qual é a abordagem que você vai ter? Uma abordagem indireta. Puxa, outro dia eu fiquei sabendo que tem um negócio na internet, eu fiquei meio intrigada. Usa essas palavras, não é fiquei assustada, fiquei com medo, fiquei horrorizado. Fiquei intrigado. Uma rede assim que acontece esse tipo de coisa, primeiro vai ser a negativa, né? Ah, nossa, nunca vi dizer. Caramba, eu fiquei pensando, como é que essas pessoas chegam na hora de postar uma foto nua? Por que será que as pessoas fazem isso, filho? Ah, não sei, mãe. Sempre vão sair pela tangente. Daí você começa a levantar a hipótese. Nossa, eu fiquei pensando, será que essa pessoa tá meio precisando de atenção? Ah, pode ser, né, mãe? De que será que ela tá precisando de atenção? Será que ela tá querendo chamar a atenção de algum garoto, de alguma garota? Será que as pessoas nessa idade buscam isso? Dá assim, mãe, eu já vi alguém fazer esse tipo de coisa. Nossa, e como que a gente pode fazer? Porque assim, teve um pai de um amigo seu que veio me comentar, me perguntar, eu nem sabia o que falar. Ou seja, pede a ajuda do adolescente para que ele, de alguma maneira, também seja um transformador, para que ele também seja alguém que modifique essa realidade. Porque se ele estiver fazendo isso, ele vai pensar, nossa, eu fiz isso semana passada, acho que não é uma coisa legal. Bacana. Ó, caminhos. Eu tenho uma pergunta aqui de uma menina de 16 anos. Ela fala, tô assistindo o programa, tenho 16 anos e vivo em conflito com os meus pais. Passamos pouco tempo juntos, pois eles trabalham o dia todo e eu estudo. Nossas opiniões são sempre diferentes. Isso gera discussões. Na maioria das vezes, eles não me compreendem. Eu me sinto sozinha às vezes. Sou uma pessoa fechada, não gosto de conversar muito. E eu e a minha mãe nunca tivemos uma relação de mãe e filha, amigas. Eu queria um pouco de ajuda. Aí é outro caso, né? É a adolescente que está querendo se aproximar dos pais. Eu diria que se ela se importa com esses pais e ela sabe que eles têm opiniões mais difíceis, eu acho que ela deveria começar a se conectar com eles por onde não é tão difícil se conectar. Com certeza tem algum ponto em comum. Com certeza tem alguma opinião dos pais, não é possível que esses pais sejam tão do avesso assim, que vocês concordam. E você vai buscar por aquela via
fazer eles começarem a compreender um pouco mais o seu ponto de vista. Porque talvez esses sejam pais super preocupados, estão trabalhando pra caramba para pagar as contas, então não é que eles são ali negligentes nesse sentido, mas acabam sendo negligentes na abordagem. Ou são muito duros, ou são muito autoritários, então ela também precisa criar um canal de comunicação para educar esses pais a entenderem ela pelo ponto de vista dela. Do tipo, puxa, mãe, eu queria falar de um assunto difícil com você, mas eu queria que a gente não começasse brigando sobre isso. É um assunto pesado, dá uma assustadinha. E aí, nossa filha, mas não faz essa cara, mãe, porque eu me assusto. Você faz essa cara, eu não consigo falar. E aí vai amolecendo a mãe para chegar numa abordagem mais próxima. Agora, tudo tem a hora também certinha, né? E você é inteligente e vê a hora certa. De repente ajuda tua mãe lá na cozinha a cortar uma cebola, Exato. vai puxando um assunto, faz de leve. Mas, ó, tem certeza absoluta que eles chamam mais do que tudo, viu? Né? Fred, o tempo voa, né, quando Sim. você vem. Então, quando puder, volta pra gente continuar falando sobre esse assunto, porque ficou. Adolescente tem que falar um monte de né? coisa. Tem muita coisa pra gente Sim. falar. Mas aí tem mais informações sobre tudo isso que a gente tá falando lá no Sobre a Vida? Tem. Então você entra lá no site sobreavida.com.br ou no Insta, acompanha o Fred Matos com 2 T's. E eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Eu quero lembrar a vocês que o Centro de Valorização da Vida realiza um apoio emocional interessante, prevenção do suicídio gratuita. Existem voluntários treinados para atender a todas as pessoas que querem e precisam conversar com total sigilo. É por telefone, e-mail, chat, Skype, 24 horas por dia, todos os dias. É 141 o número, 141. É só discar 141. Você não tá só, não precisa ficar só, tá bom? Pode ligar lá, 141. Obrigada e até a próxima. Beijo nas meninas, Sim. tá bom?